E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Aliás, hoje vamos entrar numa temática um pouco diferente. Eu gostaria de falar sobre exercício profissional. Principalmente eu vejo para os meus colegas que ainda estão em formação, ou para os meus colegas que são mais novos do que eu, pessoal que está meio desanimado, que talvez esteja meio assim com relação à atividade profissional, né? Colegas que já atuam há alguns anos aí, meio cansados e tal, se sentindo exauridos nas suas forças por conta das aulas, essa coisa toda. Eu vou dar uma animada em vocês, eu vou dar uma animada. Eu queria falar hoje um pouquinho sobre isso, mas para falar sobre isso, eu queria falar sobre paternidade. Quando os pais geram e educam os seus filhos, eles fazem todo o investimento afetivo, emocional, financeiro nos filhos, veem os filhos crescerem, se educar, crescerem com saúde, né? Educam os filhos com caráter, com discernimento, né? Da maneira mais sábia possível, esse tipo de coisa. Quando os filhos ficam grandes, os filhos não têm como retribuir esse tipo de coisa. Por mais que os pais vivam até uma idade bem senil e precisem depois, no finalzinho da vida, de um certo apoio dos filhos, a maioria precisa, principalmente um país que está envelhecendo rapidamente como o nosso, por mais que os pais precisem desse apoio, os filhos nunca vão conseguir retribuir para os pais tudo o que eles fizeram. Né, as milhares de noites insones, né, acordando quando o moleque está com cólica, que é nenê, que está doente, que vai para o hospital correndo, que toma remédio, que dá vacina, que toma conta, que vai para a escola pela primeira vez, que chora, que reclama, os conflitos, tudo isso. É muita coisa. Os pais fazem um investimento gigantesco nos filhos e os filhos não têm como retribuir isso. Não tem como retribuir. Não tem como retribuir diretamente. Mas os filhos têm como retribuir isso. Retribuir talvez não seja a palavra, porque retribuir seria dar de volta aos pais. Mas os filhos têm como honrar. Olha que palavra antiga é essa. Mas eu sou velho, eu posso falar. Nós temos que honrar esse sacrifício todo que os nossos pais fizeram em nós, atuando nos nossos filhos. Nós retribuímos o que os nossos pais fizeram nos nossos filhos e até nos netos. Nós honramos todo o esforço deles, toda a preocupação, todas aquelas coisas que eu falei, as noites insones e tudo mais. Nós devolvemos isso nos nossos filhos. Nós saldamos a nossa dívida neles e não para os nossos pais, que na maioria das vezes já faleceram. Quando a gente começa a ter os nossos filhos, os nossos pais já estão velhinhos e rapidamente vão embora. Uns mais rapidamente, como foi o caso do meu pai, teve um mal súbito, de uma hora para outra, ou no caso da minha mãe, teve um câncer rapidinho que levou ela, né? E aí ela foi de maneira muito rápida. A gente tomou conta, tomamos conta dela, cuidamos, tudo mais, fizemos, eu, minha esposa, meus irmãos, todo mundo, mas não tem como retribuir, mas eu retribuo isso nas minhas filhas e nas minhas netas. Então, quando a gente tem filhos, a gente tem essa noção de honrar todo esse esforço na geração seguinte. Bacana quando a gente tem essa noção, esse senso de gratidão e a gente se entrega à criação dos nossos filhos. Não é por eles, não é por eles, não é pelos filhos em si, e nem pelos netos, que quer que seja, né? Mas é pelos nossos pais. É uma maneira de honrar os nossos pais. Eu penso assim, muita gente pensa assim também, como eu. E com os professores acontecem coisas semelhantes, porque ambos são educadores, né? E ambos fazem um investimento lascado em cima das crianças e dos jovens. Os pais em cima dos filhos e os professores em cima dos seus alunos, dos seus educandos. A gente tem um sacrifício, um esforço terrível, preparam aulas, etc. Então a gente faz um esforço todo para nos dedicarmos aos nossos alunos, para fazer deles pessoas melhores, para instruí-los na disciplina que a gente está ministrando e para complementar a educação dos pais também. Vamos pensar nisso.
Então, todo esse esforço, todo esse legado, como é que a gente honra esse legado? Eu me vejo na necessidade de honrar esse legado. Eu honro nos meus atuais alunos. Então, se você está desanimado aí com suas aulas, com seus alunos e tal, fique desanimado não. Pense nos seus bons professores, naqueles que te inspiraram, naqueles que ajudaram a direcionar a sua vida, naqueles que falaram aquela palavra certa no momento certo e que te ajudaram a se redefinir. Professores que você lembra no coração, que você guarda as lembranças deles no coração. Eu tive a sorte de ter uma legião de bons professores, desde o meu colegial, que é quando me lembro mais nitidamente deles, grandes professores, professor Vivaldo, professor Firmino, professora Ana, professora Úrsula de inglês, me lembro deles todos, e principalmente os meus professores de faculdade, professor Massucato, professor Valdir Barbante, professor Dante de Rose, professor Clodoaldo, professor Cortez, professor Manson, eu me lembro deles. E eu honro o legado que eles despejaram em mim, que eles cultivaram em mim, eu honro isso nos meus alunos, nos meus estudantes que vêm aqui fazer estágio no curso. Eu não faço isso por eles. Eu mal os conheço. Eu não sei quem eles são, se vai dar certo ou se não vai. Eu faço uma seleção, treino, acompanho, tudo mais e tal. Mas eu espero e eu me sinto honrado quando eu vejo eles dando certo. Então a coisa que mais me satisfaz na vida, é ver um ex-estagiário meu dando aula aqui na Escola de Educação Física, eu tenho casos, dando aula em outros lugares, na metodologia Gustavo Borges, dando aula particular, eles mandam fotos, eu tenho muitos nas minhas redes sociais, estão trabalhando, estão lembrando, falam que lembram de mim com carinho, falam que lembram de todo aprendizado que eles tiveram aqui, lembram desse aprendizado com muita gratidão. Eu acho bacana isso, é isso que me honra. É isso que me honra. Porque eu não fiz isso por eles. Eu fiz isso pelos meus professores, pelos meus grandes mestres que se deram ao trabalho de me ajudar a me direcionar na vida, a me construir como professor, a me construir como pessoa, me construir como homem. Me edificaram, de maneira global falando, eles ajudaram a me edificar. Então eu honro esse legado neles. E eu acho que essa é a melhor maneira da gente pensar quando a gente fala da nossa prática pedagógica. Da mesma maneira como um pai deve pensar que ele está honrando o legado dos seus pais nos seus filhos e netos, eu acho que nós, professores, temos a oportunidade, a preciosa, a rara oportunidade de poder honrar todo o investimento que os nossos professores fizeram em nós, diretamente nos nossos alunos, quando nós nos ocupamos deles, nos preocupamos, elogiamos, educamos, corrigimos quando precisa corrigir, fazemos todas essas coisas, nós estamos fazendo esse trabalho de honrar esse legado, que é uma coisa que esse mundo está precisando. Tá bom? Hoje eu estou um pouco sentimentaloide, né? Estou retomando os vídeos aqui, fiquei pensando e tal, fazer uns vídeos mais voltados para essa parte da formação humana dos profissionais, que é uma coisa que as pessoas reclamam muito. Formação técnica nem tanto, né? Os cursos de aprimoramento, os cursos de extensão, os cursos rápidos estão pela internet, aí, acessíveis a todo mundo, né? Cursos online e tudo mais e tal. Mas essa formação humana, né? Essa preocupação, esse engajamento, né? Esse comprometimento dos professores com seus alunos, muita gente reclama. Eu já fiz vídeos sobre problemas de comprometimento. Os alunos reclamam muito disso. Tá bom? Por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aqui C, curte, compartilhe e comente esse vídeo para a gente continuar o nosso trabalho aqui, tentando passar um pouquinho daquilo que a gente faz, daquilo que a gente sabe, né, das nossas opiniões, as minhas opiniões, que não são melhores ou piores que as outras não, são apenas mais uma opinião para que vocês possam refletir em cima delas, né? E continuem mandando para cá as suas sugestões, porque aqui nesse canal as melhores viram vídeo.
Tchau.